Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui. Agora o assunto é o Santos, o Peixe. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. E para conversar com a gente, está aqui um cara que conhece muito bem, um grande amigo meu, Leonardo Ferreira. O Santos me obriga a beber. Você encontra ele nas redes sociais. Você, santista, já deve conhecer. TikTok, no Instagram. Sabe muito bem como é que é. O Léo entende pra caramba do Santos. Léo, muito obrigado por topar esse bate-papo aqui para a gente falar do Peixe agora no Brasileirão. Meu grande amigo Rafael Bellatini, muito obrigado por me convidar aí, muito honrado por ter sido escolhido aí para falar sobre o Peixão. Mais ou menos é um guia, né? Mais ou menos do Brasileirão, vamos dizer assim. E simbolicamente o Santos voltando, né? A jogar a Série A. Passamos um ano complicado aí de 2024, jogando jogos paupérrimos, sem muita repercussão, mas é isso. Agora voltando com tudo para uma Série A. E já dando meio que um spoiler aqui, acho que tem como brigar por coisas legais, viu? Tem como brigar por coisas legais se o trabalho do Caixinha der aquela encaixada, como eu imagino que pode encaixar. Mas obrigado aí por ter me chamado, Belatini. Então, eu vou te perguntar a expectativa daqui a pouquinho, assim, mas eu vou até inverter um pouquinho a ordem. Eu quero saber do trabalho do Caixinha, né? O Santos foi eliminado no Campeonato Paulista na fase semifinal, né? Acabou perdendo para o Corinthians, tá sem jogar, porque aí depois fez um amistoso contra o Curitiba, mas uma partida oficial foi no começo de março, dia 9 de março, e um tempinho a mais para trabalhar, né? Até o jogo amistoso ali é justamente para fazer esse ajuste. Como que você acha que chega esse time do Caixinha, o jeito de jogo, aquele DNA santista de buscar mais o ataque, como é esperado esse time para o brasileiro? Exatamente, Belato. Você usou o termo correto, né? Como muita gente conhece, né? O DNA santista. É um DNA, assim, que é ofensivo, muitas vezes não se preocupa tanto com a defesa, desde que ganhe. Se ganhar por 5-3, por 6-4, o torcedor tá felizaço, é isso mesmo que o torcedor do Santos quer. É muito diferente, por exemplo, do que o Santos tinha no passado com o Carille, que era um futebol mais engessado, mais defensivo, Pragmático, né? pragmático, ganhava um jogo de 1-0, 2-1 ali e tal, não jogando tão bem. Claro, a torcida quer ganhar o jogo, né? Não é aquele negócio, pô, eu prefiro perder jogando para frente do que ganhar jogando para trás. Não, não é assim. Claro que a gente quer ganhar, mas se der para ganhar jogando para cima, é melhor. O torcedor do Santos vai gostar mais, é mesmo do DNA do Santos, como diz o nome. E o Caixinha, ele chegou com essa para fazer exatamente isso, né? Para ser aquele treinador mais ofensivo, que vai dar um jogo diferente, assim, pô, a torcida vai pro estádio, vai conseguir ver um jogo mais um time marcando mais em cima, marcando na área adversária, porque foi o que o Caixinha mostrou principalmente no começo do trabalho dele no Bragantino, né? Em 2023, o Bragantino chegou até um momento brigar por título, né? Com um time muito pior do que os outros. Então, e claro que depois deu uma degringolada no trabalho do 2024. Mas o torcedor já imaginava, já esperava algo como o Bragantino em 2023, jogando para cima, marcando ali em cima, e foi o que ele prometeu. Primeiro jogo contra o Mirassol no Paulista foi bom, claro, ele não tinha nenhum dos reforços, basicamente. Foi o que ele prometeu, mas depois começou uma maré ali muito ruim de jogos, muito ruins. Alguns reforços ainda não conseguiram estrear, os reforços foram começando a estrear meio que aos trancos e barrancos ali, foi trocando pneu com o carro andando, mas quando chegou o Neymar, né, que deu aquela guinada, né, a partir do jogo contra o São Paulo, que é antes do Neymar chegar, mas que o time parece que dá uma melhorada ali no ânimo, e melhora também em campo, aí depois o Neymar vai entrando novos reforços aí, o Santos vai contratando mais jogadores, e aí o time melhora, né? Claro que enfrenta times muito piores, né? Como Água Santa, Noroeste, é óbvio, né? São times que brigaram contra o rebaixamento até a última rodada no Paulista. Mas, querendo ou não, jogou um futebol promissor, muito bom. Inclusive nas quartas de final contra o Bragantino. Foi muito bom também, não sofreu poucos sustos. Primeiro tempo marcou muito em cima, jogou ofensivamente. Só que aí chegou o jogo contra o Corinthians, que não foi tão bem, né? Sem o Neymar também, então dá aquele medo, pô, será que o Santos vai ser de novo Neymar dependência, como era antes, né, nos anos 2010, 2011, 2012? Não pode ser, né? E aí chegou o jogo contra o Corinthians, o Neymar não pôde jogar, e aí veio aquele medo e realmente o Santos não jogou bem. Acho que nenhum dos times jogou bem, mas de qualquer forma, o Santos não conseguiu jogar bem, criou pouquíssima chance, tirando o gol do Tiquinho Soares, foi pouco. Então, acho que isso deu um medinho, vamos dizer assim, para o que viria no Campeonato Brasileiro, principalmente porque o Neymar provavelmente vai ficar muitas vezes fora, né? Seja por lesão, ou seja por seleção, ser convocado, e aí de repente ele tem que se preservar num jogo aqui ou acolá. Então, mas aí veio esse amistoso aí contra o Coritiba, que você já citou, que foi muito bom. Querendo ou não, é um Coritiba que está na segunda divisão, que está com uma SAF muito
ruim, né? E vem mais enfraquecido, mas é um time que vira e mexe, está na Série A, então é um teste legalzinho, jogando fora de casa, e foi um teste bem bom, assim, o Santos passou nesse teste, acho que para todo mundo da torcida, fez um 4-1 bem tranquilo e jogando do jeito que a gente imagina, sem o Neymar, né, que era aquele medo, e jogando daquele jeito ofensivo, marcando em cima, marcando gols e matando o jogo desde o começo para dar aquela preservada no segundo tempo. Então, assim, acho que no contexto geral, o trabalho do Caixinha é uns 6, 6,5. Eu acho que ele pode fazer mais, mas eu acho que tem algo a vislumbrar, é algo promissor, assim, para muita torcida. E seria um Santos mais esse esquema no 4-3-3, mesmo com o Neymar, sem Neymar, jogando mais esse esquema mesmo, né? Com os pontos aqui, alguém mais centralizado ali, tem sido um tiquinho mais, muda também um para o outro, né? Cada hora, mas é um Santos que não vai ter tanta variação tática, ou você acha que o Caixinha pode acabar mudando mais o sistema? Então, a questão de variação tática, no começo de jogo, ele não vai mudar muito. Vai ser sempre um 4-3-3, porque é esse tipo de formação que ele sempre utilizou na carreira e também no Bragantino. O que ele pode fazer, e que ele já fez no Santos, é mudar taticamente o time para ser um pouco mais ofensivo. Então, é o que chamam do 3-2-5. Tem os dois zagueiros, bem ofensivos, passando a linha do meio campo, e um dos laterais fazendo o terceiro zagueiro, vamos dizer assim, para fazer a saída de bola. Então, muitas vezes é o Escobar, que é o lateral esquerdo, que é um lateral esquerdo mais defensivo, ele não tem tantas obrigações ofensivas, quando ele vai ofensivamente ele não cria tanto, mas defensivamente é um jogador que se mostrou muito raçudo e tal, então a torcida até gosta dele por conta disso. Então ele forma esse trio de zagueiros assim dentro do jogo mesmo, né, para fazer a saída de bola, os dois, que são os dois no meio campo, né, os dois volantes, e os 5 lá na frente, né, que é basicamente os pontas, o meio-campista mais ofensivo, que pode ser o Neymar, pode ser o Tassiano, e o Tiquinho ali na frente também, completando, né? Enfim. E aí dá para fazer esse tipo de formação tática dentro do jogo para ser um pouco mais ofensivo. Mas na questão tática mesmo, o Santos vai começar assim. Vai ser sempre no 4-3-3, ele não vai começar com 3 zagueiros, muito dificilmente ele vai começar com 3 zagueiros de ofício, como por exemplo Gil, Luan Pérez enfim, Basso, ou Luizão, ou Zé Ivaldo. Ele não vai começar com 3 zagueiros, mas ele vai formar essa linha de 3 no decorrer do jogo para se tornar um time mais ofensivo, vamos dizer assim, para liberar mais jogadores ali da frente, o lateral direito, etc. Então, acho que esse é o tipo de variação tática que a gente pode ver do Caixinha. Bom, se alguém chegasse na Terra hoje, eu acredito que conheceria o Neymar. Né? Ele chegou aqui, ele sabe quem é o Neymar, os alienígenas estão recebendo sinal e estão vendo as notícias, o Neymar ele conhece. Se você tivesse que apresentar o Santos, um jogador, fora o Neymar, como o destaque desse peixe para o Campeonato Brasileiro, quem que você pontuaria? Olha, tem alguns, principalmente na linha de frente, que estão se destacando bem. Eu estou gostando bastante do Tiquinho Soares, já fez 5 gols, né? Tirando os 2 contra o Coritiba, que foi um jogo amistoso, mas já fez 5 gols em jogos valendo mesmo. É um ataque com centroavante que precisa receber a bola e quando ele recebe, ele crava. O Soteldo, é claro, um jogador que a gente sempre espera alguma coisa, né? Que é aquele pontinho habilidoso, ciscador e tal, que vai para a linha de fundo. Não faz muito gol, mas dá bastante assistência. Mas eu acho que se tivesse alguém assim para destacar nesse começo de temporada, é o Guilherme. Acho que não tem como, porque apesar de ser um jogador que ainda não inspira muita confiança, principalmente de grande parte da torcida, né? Muita gente, inclusive, quer que ele seja reserva, muitos querem que ele saia do time também, do clube em si, mas ele é um jogador que, querendo ou não, foi um dos destaques no ano passado, né? No acesso do Santos para a Série A, na volta para a Série A, sendo um dos artilheiros, e hoje ele é o artilheiro do Santos, não tem nem o que falar. Fez 10 gols no Campeonato Paulista, provavelmente vai terminar como artilheiro do Campeonato Paulista, né? A não ser que alguém aí de Palmeiras ou Corinthians façam 5, 6 gols no final, mas não vai acontecer. Então o Guilherme vai terminar como artilheiro do Campeonato Paulista, e querendo ou não, isso é um mérito, né? Um mérito muito grande do Guilherme, que é um ponta, não é um centroavante, né? Que geralmente a gente vê centroavantes tendo esse tanto número de gols. Claro, ele ainda perde muitos gols, né? Porque muitas chances são criadas para ele, mas ele tá lá e às vezes ele faz gols e não só com gols e assistências também ele aparece. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, ele deu assistência, querendo ou não, né? Ele bateu escanteio pro gol do Tiquinho. Então, assim, eu acho que é um jogador que dá para ficar de olho, porque o Caixinha gosta muito dele. Eu não sei, eu duvido muito que o Guilherme saia do time, por enquanto, a não ser que aconteça alguma coisa diferente, como foi no amistoso contra o Coritiba, que ele não participou, então jogou o Gabriel Veron pela esquerda, o Soteldo passando por ali e tal, mas acho que esse jogador é
é um para a gente ficar de olho, é um destacável assim do time do Santos nesse começo. Se você pudesse, por um segundo, falar um jogador que eu acho que vai muito bem e que é muito promissor, é o Gabriel Bontempo, que muita gente ainda não conhece, né? Que é o segundo volante do Santos. Menino que veio da base, jogou a Copa São Paulo esse ano pelo Santos e como ponta, né? Ele jogou como ponta, mas o Caixinha encontrou ele como volante e ele vai jogando muito, 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 muito. Jogador que pegou a titularidade, deixou o Pituca no banco e deixou o Rincon no banco e ele vai ser o titular dessa segunda volância aí, com certeza. É o jogador promissor ali que eu colocaria aí para esse Brasileirão. Gostei bastante do Bom Tempo do que eu vi no Campeonato Paulista. Achei um jogador bem interessante mesmo. É uma boa safra aí. Mas é engraçado o Santos, até inclusive, né, colocando um jogador que não é daquele perfil. A gente sempre olha para o Santos para olhar o ataque, né? Você destacando alguém mais recuado, mas o Bom Tempo, belo jogador. Falando nisso tudo, expectativa. Qual que é a expectativa do torcedor quando começa o Brasileiro? Eu sei que todo mundo sonha em ganhar o título, né? É o objetivo final. Mas quando você olha esse elenco, quando você olha esse time do Santos, olha os adversários, para onde se projeta a equipe do Santos no Brasileirão? Então, Belata, eu acho que assim, realmente todo mundo quer o título, né? Mas é óbvio que é muito complicado você disputar com times que estão em um estágio muito mais avançado, como é, por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo, o próprio Atlético Mineiro tá melhorando bem aí, fez um bom começo de temporada, tem jogadores, né? Um time rico, vamos dizer assim. O Inter foi muito bem também, tá num trabalho já um pouco mais longevo com o Roger Machado. Então, assim, acho que título fica um pouco distante mesmo para o Santos, mas eu acredito que o Santos vai brigar pela parte de cima da tabela. Acho que pelo menos um G8, G6, assim, dá para o Santos ir bem, principalmente se conseguir algumas contratações um pouco mais pontuais, assim, um lateral direito um pouco mais confiável, um zagueiro um pouco mais confiável ali também, de repente melhorando um pouco a defesa, porque o ataque já está muito bem munido ali, já tem muitas boas peças, né? Chegou o Roleiser também, por exemplo, que é um bom jogador. Eu acho que se o Santos contratar algumas peças específicas, se o Neymar conseguir se manter saudável durante a temporada, eu acho que o Santos vai brigar ali por um G6 e, querendo ou não, é excelente pro que a gente vislumbrava do Santos há cerca de 2, 3 anos, né? A gente viu o Santos muito mal, brigando sempre por rebaixamento, brigando por rebaixamento em estadual, e aí chegava no Campeonato Brasileiro, escapava por pouco, ou então acabou sendo rebaixado. Então, e no ano seguinte do Santos voltar para a Série A e já ter um time passível de brigar por uma Libertadores, eu acho que é bastante coisa para o torcedor comemorar, principalmente porque é uma reconstrução. É claro que o Santista, por torcer para um time grande, um time gigante, que já disputou o título várias vezes de diversas competições, quer disputar título, não tem jeito. Mas acho que brigar por uma Libertadores já é algo para o torcedor vislumbrar e falar, pô, eu acho que realmente essa é a nossa briga e vamos para ela. Até porque, Belato, vamos lembrar, o Santos só tem 2 competições para jogar. Tem a Copa do Brasil e tem o Brasileiro. Enquanto outros times aí vão ter viagem para jogar Sul-Americana, vai ter viagem para jogar Libertadores. Na segunda rodada, por exemplo, o Santos vai enfrentar o Bahia e o Bahia no jogo anterior vai pegar o Inter na Libertadores e no jogo posterior ao Santos vai pegar o Nacional fora de casa, em casa, enfim. Então vai ter um jogo contra o Santos no meio de 2 jogos da Libertadores. Você vê a dificuldade para esses times, né? Então, assim, o Santos tendo calendário, tendo tempo para treinar e tendo um time bem feito e bem treinado, eu acho que tem capacidade para brigar ali por coisas boas, como, por exemplo, um G6, um G8, voltar para a Libertadores, que é o que o torcedor do Santos quer, né? Faz tempo que não disputa, então. E esse brasileiro, ele tem uma característica diferente, né? A gente está chegando aqui na reta final, porque ele tem o Super Mundial sendo disputado depois de 12 rodadas aqui. Você vai ter uma pausa para o Super Mundial, abre janela de transferência, tem toda essa questão do Neymar também, questão de contrato, como é que é. Como você imagina o Santos depois dessa parada, com essa janela? Pode perder gente, pode trazer gente também, mas o quanto essa pausa e a próxima janela de transferências pode acabar afetando o desempenho do Santos? Então, Belata, eu acho que vai depender muito de como o Santos vai estar até a pausa. Porque, por exemplo, se o Santos não tiver tão bem, tiver ali meio capengando, ou então pegando um 10º lugar, 11º lugar, tiver meio que numa situação meio mediana de tabela, pode ser bom essa parada. Primeiro porque se a diretoria entender que precisa mudar de trabalho, mudar de treinador, vai ter um tempo ali para trocar de treinador, para ter um treinamento, um outro tipo de escolha de treinador. Se precisar melhorar o elenco, vai ter essa parada também, porque vai abrir a janela de transferência internacional, vai poder contratar gente que vem de fora, etc. Perder gente, eu acredito que o Santos não vai perder tanto assim.
Acho difícil, porque a não ser que alguém se destaque muito a ponto, por exemplo, o Gabriel Bontempo, que eu falei, se destacar muito assim, e aí um time da Premier League vier atrás, um time assim, né, vier atrás. Mas acho que tirando isso, o Santos não vai perder tanta gente assim, porque não tem tantos jogadores que, vamos dizer, chamam a atenção do mercado externo por enquanto, né? E pode acabar sendo ruim, porque imagina o Santos estando bem, estando ali numa sequência muito boa, assim, avassalador, sei lá, começou com várias vitórias, aí tá brigando ali num terceiro, segundo, às vezes na liderança do brasileiro, vamos dizer assim, se acontecer, e aí tem aquela parada, aí pode ser que dê aquela murchada, né, dê aquela parada no ímpeto do time, no ímpeto da torcida, enfim. Então vai depender muito de como o Santos estiver nesse momento da parada. Sobre o Neymar especificamente, eu imagino, se eu tivesse que chutar, é que ele vai continuar. Eu acho que era a questão do contrato ser curto, muita gente bateu nessa tecla, né? Pô, mas o cara vai ficar só 5 meses, 6 meses. Eu acho que é muito pelo que até o próprio presidente do Santos já falou, que era para o time se adequar a ele também e ver se ia ser uma parceria que daria certo para os dois lados, como já está se vendo que é uma parceria boa para os dois lados, apesar do Neymar não ter jogado contra o Corinthians, um jogo especial para o Santos, né, que seria bom para voltar para a final e tal, contra o rival, etc. Querendo ou não, fora de campo ele mudou completamente o Santos, né? Não só o ânimo da torcida, mas também estruturalmente o Santos, né? Ele trouxe diversas melhorias ali no CT, na Vila mesmo. Então, assim, é uma parceria que está dando certo para ambos os lados. O próprio Neymar já voltou para a seleção, só não conseguiu voltar porque ele teve essa lesão, mas querendo ou não, ele foi convocado. Então é uma parceria que está dando certo para os dois lados, e dando certo para os dois lados tem tudo para se estender até a final da Copa, ou até mesmo o final de 2026. Então acho que o Santos não vai sofrer tanto com essa janela, mas vai sofrer mais se estiver bem no campeonato e der aquela pausa no ímpeto, né, que se estiver indo bem, né? Tá certo, Léo. Muito obrigado, então. Bom, boa sorte para você, para a torcida santista no Campeonato Brasileiro, e muito obrigado mais uma vez por ter aceitado. Pessoal, sigam o Léo Ferreira, né? Procure lá, o Santos Me Obriga a Beber, nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. O cara manda muito bem. Obrigado, Léo. Obrigado, Bela. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a todo mundo aí do Ogol, e que o Santos consiga fazer uma boa temporada aí pra gente beber de felicidade, né, mesmo? Então, é isso. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Valeu, pessoal. Aquele abraço.